capítulo 26, nós vamos concluir o capítulo 26 nos versos 16 a 19. Deuteronômio capítulo 26, verso 16 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Amém. Vamos mais uma vez, irmãos, à presença de Deus em oração. Ó Deus, abrimos a Tua palavra e aqui estamos para ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar, Senhor Deus, as maravilhas da Tua lei. E como o salmista muito bem descreve, desvenda os nossos olhos, porque na Tua palavra existem maravilhas que nós não podemos ver se o Senhor não desvendar os nossos olhos. A sabedoria que nós não podemos chegar se o Senhor não colocar o temor no nosso coração. Então, Senhor, pelo amor do Teu nome, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome e abençoa a Tua igreja nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós chegamos aqui, irmãos, na conclusão do capítulo 26, mas só lembrando um ponto importante. Essa sessão, ela não encerra apenas o capítulo, ela encerra uma sessão bem maior que começa no capítulo 12 e termina no capítulo 26. Começa no capítulo 12 e encerra no capítulo 26. E aqui é como se tem uma declaração direta de um pacto feito pelo Senhor com o seu povo, e o seu povo respondendo, dizendo que faria aquilo que Deus havia ordenado. Isso não é apenas pelas leis que foram analisadas no capítulo 26, mas isso é a conclusão de todo um capítulo, de toda uma sessão que vai do capítulo 12 até o capítulo 26. É importante notarmos ainda que essa expressão utilizada no texto, não é, a ideia de que pertence ao Senhor, é posse do Senhor, são verdades que já foram proclamadas anteriormente. Por exemplo, em Êxodo 19 vai ser dito isso, que eles serão do Senhor, eles serão um reino de sacerdotes, e serão um povo santo, separado. Isso já foi dito por Deus no capítulo 19. E aqui, dentro da declaração do pacto, ele reafirma exatamente a mesma verdade. Mas o que o Senhor está requerendo do povo aqui? O que Deus requer do seu povo aqui? Nesse momento em que o pacto está sendo reafirmado e estabelecido, é que cada membro do pacto que Deus fez, do pacto que Deus estabeleceu com esse povo, cada membro, cada indivíduo, deve de todo o coração viver de acordo com todos os requerimentos da aliança, os decretos e as leis. Os decretos e as leis. Toda ela. Se você voltar comigo no capítulo 4 de Deuteronômio, por favor, no versículo
no versículo 1, você vai encontrar algo próximo. Deuteronômio 4, verso 1 diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Essa é a ordem do Senhor, o que eles devem fazer. Está posto desde o capítulo 4. Aqui, particularmente, ele vai reafirmar no verso 18, melhor, no 16, ele diz, do capítulo 26, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os. Mas não é apenas fazê-lo, isto é, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que o capítulo 4 afirma, aqui também afirma, acrescentando, lembrando que no capítulo 4 até o 6 vai ter a declaração que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, de todo o coração, com toda a nossa alma. O que é requerido aqui, irmãos, não é simplesmente a obediência externa à lei, mas o coração submisso. O Senhor não requer do seu povo apenas que eles façam aquilo que Deus ordena, mas o pratiquem de coração, que tenham o coração submetido, voluntário, ao serviço de Deus. Nós podemos fazer o que Deus manda, irmãos, nós devemos fazer o que Deus manda, mas a exigência da lei não é apenas o praticar, mas o coração pertencer a Deus. Lembra que esse é o tom de todo o livro de Deuteronômio. Guarda a tua alma, guarda a tua alma, guarda o teu coração. E ele vai aplicando isso, porque há uma tendência no nosso coração, Mas agora ele diz, você deve guardar tudo que eu te ordenei, de todo o teu coração. Esse é um princípio básico que está posto aqui, mas não apenas isso, irmãos. Veja, o Senhor aqui, ele mostra que a lei, deve ser guardada porque saiu da boca de Deus, porque pertence a Deus. Esses são os mandamentos de Deus. Eles não foram, irmãos, ditados pela sabedoria humana, eles não foram extraídos do conhecimento do homem. Não há autoridade em si mesmo. A autoridade é porque saiu da boca de Deus. O salmista, ou melhor, Moisés aqui, com tanta beleza diz, com as seguintes palavras, no verso 16, ele diz assim, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir, e aqui obedeça os estatutos, juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Perceba, irmãos, o Senhor teu Deus te manda cumprir. O Senhor teu Deus te ordena. E aqui o senhorio dele que está em jogo, isto é, o Senhor está dizendo, ora, aquilo que vocês são para mim, vocês são meus servos, e a minha lei, ela deve ser submetida, obedecida, mas eu não quero apenas externamente, eu quero de coração. É por isso que a nossa luta, irmãos, não é para fazer o que Deus manda apenas, é fazer de coração. Não é apenas amar o próximo, no sentido de fazer alguma coisa boa para eles, mas de coração. Não é simplesmente contribuir de coração. Não é apenas servir de coração, eu devo fazê-lo. Porque o que é autoridade aqui é o fato de que aquilo que foi ordenado é o mandamento de Deus. É o mandamento de Deus. É o Rei dos Reis que está sendo exaltado. É o Senhor dos Senhores que está sendo exaltado. O teu Senhor te ordena. O teu Senhor te ordena. Lembra que quando Deus
entregando os 10 mandamentos a Moisés, ele introduz dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui a linguagem desses versos 16 a 18 é pactual, mas ele usa o princípio da sua soberania. Eu sou o Senhor, o mandamento que eu te ordenei, cumpre o que eu mandei. Isso seria suficiente para que todos tivessem que se submeter a essa verdade? Mas, só que, quando ele usa a linguagem pactual, ele não apenas me ordena fazer isso, não é de externamente, mas de coração, mas fruto da gratidão, fruto do reconhecimento do que ele fez por mim, fruto do entendimento da obra dele na minha vida. Que é esse ato de gratidão. É isso que a confissão e os catecismos dizem com toda clareza. Exatamente o fruto da gratidão. Nós fazemos isso como gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Ele é Senhor, Ele manda, Ele ordena. Quando Ele pede, faça isso de coração. Ele está aqui dizendo: como é que eu obedeço alguma coisa de coração, se não for fruto da gratidão? Não pode haver outro sentimento no coração do homem para obedecer o que Deus ordena, senão gratidão. Por isso que ações de graças é o termo que está presente nas orações. O que é oração? É a oferta dos nossos desejos a Deus, em nome de Jesus Cristo, com o socorro do Espírito Santo, com ações de graça e confissão de pecado, com ações de graça, com gratidão. É por isso que a ingratidão, ela não é uma marca cristã. Se há uma marca, é o serviço e um coração grato, satisfeito. O Senhor, Ele diz: vocês devem me obedecer. Devem fazer o que eu ordeno. Essas são minhas leis. Pratique-as. No momento que elas forem dadas a vocês, obedeçam. Façam o que Ele ordena. Não entre em disputa com ela. Não queira argumentar para não fazer o que Deus manda. Não tente encontrar razões para não fazer o que Deus ordena fazer. Não entra em disputa com a lei de Deus. Faz o que Ele te manda fazer. Faz o que Ele te ordena fazer. Por que o coração é tão importante nesse verso? E a alma? Porque Deus abomina a hipocrisia. E nós somos, irmãos, tão afeitos à hipocrisia. É tão normal isso, expressarmos alguma coisa que não somos, ou querer demonstrar alguma coisa que não fazemos. Mas lembra, o teu Senhor, Ele não manda apenas que você o obedeça, mas o faça de coração. Quando nós vamos lutar contra a hipocrisia. Deus ama a verdade, que Ele nos ensina a amar a sua lei de coração, para que não venhamos a ser hipócritas. Hipócritas. O coração é tão importante. De todo o teu coração, de toda a tua alma. No verso 17, nós vamos ver que, ainda nesse mesmo contexto, que o pacto com Deus os obrigava a guardar claramente os mandamentos como estão postos aqui. Ele não apenas insiste que Deus é soberano, veja, Deus é soberano, lembra? Eu sou o Senhor. Mas ele diz: vocês são minha propriedade. Existe uma relação comigo. Não é simplesmente que eu mando e você obedeça, vocês são meus. É por isso que o pronome não é teu, meu.
É a grande marca da relação com Deus. Tu és o meu castelo, tu és a minha força, tu és a minha proteção, tu és o meu rei, tu és o meu Senhor. Isso aqui é linguagem pactual. Vocês me pertencem. Eu tenho soberania sobre vocês, eu sou Senhor de vocês, mas não apenas isso. Você pertence a mim e eu pertenço a você. Não é apenas algo externo, a relação é tão profunda que quando Deus manda Moisés libertar Israel do cativeiro egípcio, ele diz assim: diga ao povo que eu ouvi o clamor deles. E aí ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É por essa razão que você vai libertá-los. A ação de Deus é relacional. Não é só relacional, mas é também: vocês são meus. E isso representa que vocês receberão os benefícios dessa relação. Vocês serão libertos, vocês serão tirados do cativeiro. E aqui você vai aprender que a obediência à lei não é um fim em si mesmo, mas a glória de Deus é um fim, é o grande fim de tudo. Qual a intenção da obediência? Não é a mera obediência. Por que eu obedeço? Porque aqui há uma declaração direta da minha relação com Deus, do que Ele é e do que Ele fez por nós. A glória da obediência ordenada pelo Senhor. No verso 17, então, diz assim o texto: hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os teus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. Hoje fizeste o Senhor declarar. O Senhor disse, o Senhor confessou, o Senhor declarou: eu sou teu Deus. Isso saiu da boca dele, não tem volta. Tu me fizeste declarar. Hoje, eu sou teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu dono. Eu sou o teu mestre. Eu sou o teu príncipe. Eu sou o teu rei. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu marido. Eu sou o teu Senhor. Nós fizemos, é o que o texto diz, fizeste declarar, e é interessante, porque ainda a expressão, né, hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus. O Senhor disse com seus lábios. Quando eles disseram, nós vamos fazer o que a palavra diz, ele vai fazer de novo aqui diante deles, irmãos. É importante nós percebermos que, como está lá escrito, por exemplo, no capítulo 29, não é, 29 do livro de Deuteronômio. Por favor, abra sua Bíblia comigo lá, 29 de Deuteronômio, verso 1. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Quando você vai lá para Êxodo, no capítulo 24, a mesma coisa foi declarada lá no início. Agora é declarada aqui, depois vai ser declarado no fim. E aí o Senhor diz assim: agora vocês estão obrigados
a obediência aos meus mandamentos e à minha palavra. Assim também como a obediência ao soberano, obedecer os seus estatutos, obedecer os mandamentos, como diz o verso 17. Há uma troca muito interessante aqui, né? Há um engajamento aqui. E o engajamento é: vocês me fizeram declarar que eu sou o teu Deus. Mas vocês declararam, e é importante isso, vocês declararam que me pertence. Aqui, no verso 17, voltemos lá, capítulo 26, verso 17, ele vai dizer assim: ora, hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos. Duas coisas: o Senhor te será por Deus e que andarás nos seus caminhos. Há uma solene manifestação. Não existe, irmãos, graça pactual que não seja manifestada por meio da submissão à lei, à obediência. Ninguém pode dizer: eu estou em aliança com Deus, eu estou debaixo da graça de Deus e vivo segundo os meus próprios pensamentos. Vocês vão amar os meus preceitos, os meus mandamentos. Há uma aliança estabelecida aqui, e nessa aliança nós nos comprometemos em fazer o que a palavra manda. Se nós estamos debaixo do pacto, nós não vivemos segundo o nosso próprio entendimento, a nossa própria vontade, nós vivemos segundo os padrões que Deus mesmo estabeleceu. Que Deus mesmo estabeleceu. O Senhor não apenas declarou, irmãos, mas é interessante, Matthew Henry diz, publicamente, ele disse: vocês são meus. Publicamente ele disse: vocês são minha propriedade, povo peculiar, povo de propriedade peculiar. Essa é a verdadeira intenção e o significado dessa promessa. Vocês são meus, minha propriedade. Isso é segurança até mesmo nos dias de grande tribulação. Quando os filhos do pacto, andando em retidão, não conseguem ver alguns benefícios externos. Nós lembramos do texto de Malaquias, no capítulo 3, bem conhecido, no verso 16 em diante, em que o profeta diz: vocês têm falado palavras duras contra o Senhor, e então vocês respondem: em que nós ofendemos a Deus? Então ele diz: quando vocês dizem: de que adianta servir ao Senhor se aqueles que não amam a Deus estão escapando e se os soberbos estão vivendo bem? Aí ele diz: mas os que temiam a Deus falavam uns aos outros. E aí diz o texto: e Deus atentava e ouvia. E na sequência: e havia um memorial na presença de Deus. E aí ele disse: porque vocês são para mim povo de propriedade particular. E no último dia, vocês saberão a diferença dos que me temem para aqueles que não me temem, para os que me servem, para aqueles que não me servem. Eu vou poupá-los naquele dia, porque vocês são meus. É interessante que ele diz: vocês são como um pai poupa um filho que o serve. Aqui a linguagem é clara: vocês são meus, vocês são minha propriedade, vocês pertencem a mim. Acontece que alguém pode pensar, é comum pensar, que a obediência era simplesmente a condição para receber esse favor. Mas não é essa a tônica de Deuteronômio, hipótese alguma. Então a gente precisa ter muito cuidado aqui, porque há uma condicional, sim, há uma condicional aqui, né? Que eles vão fazer aquilo que prometeram também, que é obedecer à lei de Deus. E há um aspecto que quando o povo que está debaixo da aliança desobedece à lei de Deus, Deus os disciplina, os pune. É assim que vai acontecer com Israel no cativeiro babilônico, lá na frente.
porque eles quebraram a lei de Deus e vão ser punidos. Essa é a ira de Deus contra os que lhe pertencem, que é a disciplina paternal. Entretanto, não há uma condição no sentido de dizer, Deus, a maneira que eu tenho de receber o favor de Deus é por meio da minha obediência. Capítulo 9 de Deuteronômio, eu queria que você, por favor, lesse esse texto comigo. É importante para aquilo que nós estamos tratando aqui. É Deuteronômio 9. Nós já expomos esse texto, passamos por ele, obviamente, mas há algum tempo, então vamos só relembrar o capítulo 9, verso 1 em diante, diz assim: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus te tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem por causa nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra, aí veja, para confirmar o pacto que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é por causa da retidão do teu coração. É porque o Senhor cumpre as suas promessas. Estão postas aqui no pacto. O Senhor cumpre as suas promessas, como estão aqui exatamente estabelecidas pelo Senhor. A obediência deles não era simplesmente a condição do favor, não é? Ou mesmo a continuação disso. Não era isso. É claro que a Bíblia diz, se eles não fossem obedientes, o Senhor ia tirá-los da terra. É claro que vai ser dito isso. Mas aqui descreve, na realidade, um princípio. Aqui a obediência era o desígnio principal do favor de Deus. Não era a causa do favor, mas o desígnio principal do favor. A obediência. Matthew Henry usa as seguintes palavras, ele diz, Deus iria desapossá-los, mas ele diz, mas também a ordem de obedecer para que Deus os abençoasse não era uma causa em si, mas era o desígnio principal da obediência, ou melhor, do favor. O favor de Deus sobre eles os levaria a obedecer. Mas esse é o princípio que a Escritura neotestamentária vai estabelecer. Nós vamos obedecer porque Deus foi gracioso para conosco. Esse é o princípio em Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti. Isto é, o Senhor diz, ora, a obediência, ela é fruto do favor. Ela não é a causa do favor. Até mesmo a linguagem de Paulo em Romanos, no capítulo 1, ele fala a obediência pela fé. Não é a fé pela obediência. A obediência pela fé. Porque não existe aqui nenhum momento, apesar da maneira como o texto escreve, senão a declaração de que é esse o intento de Deus, levar o seu povo à obediência. É por isso que eles serão penalizados quando não fazem. Porque o intento é levá-los à obediência. Diretamente, como o Senhor diz. A palavra de Deus está clara disso, está cheia dessa verdade, e é clara quanto a esse assunto. Para que nós somos eleitos? Lembra lá de Efésios capítulo 1? Paulo diz, nós somos eleitos para sermos santos. Nós temos escrito por Pedro, nós somos eleitos de Deus para a obediência.
Nós somos eleitos para ser santo. Um povo peculiar, um povo próprio, que não apenas pratica as boas obras como Deus manda, mas ele é zeloso por elas, ele ama a palavra de Deus, ele tem alegria nessa verdade. E o que é que Deus promete aqui, irmãos, como um povo peculiar, no verso 19, no verso 18 e 19, ele diz assim, de Deuteronômio 26, ele diz assim: e o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Duas coisas o Senhor concede a eles. Primeiro, vocês são povo meu, peculiar. Segundo, eu vou exaltá-los entre as nações. Primeiro, a posse. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E que guardarás os seus mandamentos. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Ele como posse. Eu vou fazer desse povo alto e elevado. Mas não apenas elevado no sentido de glória humana, santo. Santidade, eles serão e manifestarão o caráter de Deus. A posse é uma declaração extraordinária. Vocês pertencem a mim. A primeira grande manifestação da nossa relação com Deus é a identidade, irmãos. Não é o que eu faço, mas o quem eu sou. O que eu faço me identifica com quem eu sou. Mas a primeira grande relação é o ser. O que eu sou. Quem é você? Então, o fim do pacto é: vocês são propriedade peculiar minha. Quando nós fomos, se Deus permitir, hoje à noite, na exposição de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, depois de Paulo ter elaborado nos primeiros 9 versos sobre a identidade de Corinto, ele passa a falar dos problemas a partir daqui. Mas ele vai resolver os problemas de Corinto com o tema da minha identidade. Quem eu sou em Cristo. O que eu sou é o fundamento de como eu vivo. O sentimento, a ideia, o conceito de pertencer a alguém. Ele é meu. Eu sou dele. Esse é o fim do pacto. Esse é o conceito do pacto. E por ser dele eu farei o que ele ordena, porque esse é o fim do pacto. Porque é assim que Deus é glorificado. E no pacto eu sei que ele vai me proteger, ele vai guardar, ele vai me sustentar, ele é fiel, ele não vai me abandonar, porque eu pertenço a ele e ele pertence a mim. A quem você pertence? Porque aqui começa a relação mais importante da sua vida. O Senhor diz: vocês são meus. Vocês são meus. Povo de propriedade peculiar. O pacto é estabelecido. Aí o Senhor diz assim: mas não apenas isso é o benefício do pacto, mas eu vou exaltá-los. Isso aqui é extraordinário, porque nós estamos falando, irmão, de Israel, que estava debaixo de um mestre terrível, que era Faraó. Nós estamos falando de Israel, que era escravo, humilhado, desrespeitado pelas nações.
E isso é o grande ponto, não é? O Senhor está dizendo, lembra, nós lemos hoje no Salmo, de número 113, Ele fará aquele que está no monturo levantar e se assentar entre os príncipes. Essa é a glória da igreja. Nós temos a certeza que um dia o Senhor vai vindicar a nossa causa, porque é a causa dele, não a nossa. Um dia o nosso nome, que é humilhado, o Senhor chamará pelo nosso nome. Nome que nunca foi ouvido, nome que nunca entrou em palácio, nome que nunca foi conhecido na terra, o Senhor chamará pelo nome, vocês são meus. Assim como um dia ele chamou Lázaro, assim como ele chamou Zaqueu, Zaqueu desce. Ele chama os seus pelo nome, ele conhece os seus como ele conhece as estrelas do céu, ele as chama pelo nome. E essa é a glória da igreja. É a glória de Deus. Porque vocês são meus. E Deus exaltado é cheio de honra. E qual foi o fim da nossa vida? Se não exaltá-lo, se não honrá-lo, se não glorificá-lo. Aí ele diz assim no último verso, ele vai dizer, para assim te exaltar, no 19, em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. E aí, lembra que qual o fim de tudo? Para que sejas povo santo, separado do mundo. Esse é o fim do pacto. Levar glória a Deus. Nós não vamos ser exaltados porque nós seremos melhores do que os outros, no sentido da soberba, porque Deus abomina a soberba. Essa exaltação é exatamente isso, para que ele seja povo santo, para que no fim esse povo glorifique a Deus. Para que no fim esse povo glorifique a Deus. Esse é o verdadeiro louvor ao Senhor. Esse é o verdadeiro louvor ao Senhor. O que exatamente ele diz aqui com essas três palavras? Essas três palavras, irmãos, elas são utilizadas em outros contextos também. Por exemplo, aqui diz assim, te exaltar em louvor, renome e glória. Louvor, renome e glória, é que o texto diz. Por que é tão importante analisar essa expressão aqui, louvor, renome e glória? Porque também nós aprendemos que é esse o fim da glória de Deus. Por exemplo, lá no profeta Jeremias, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 13, verso 11. Preste bem atenção, Jeremias 13, verso 11. O profeta diz assim, capítulo 13, verso 11. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Veja que aqui Jeremias faz menção dessa realidade ali em Deuteronômio. Preste atenção. Assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. Eles me pertenciam, eles se apegaram a mim, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Esse povo seria a manifestação disso entre as nações. Eles iam exaltar o nome do Senhor, eles iam louvar o Senhor, eles iam dar glória ao Senhor. Foi para isso que eles foram chamados. Mas não deram ouvidos. Por isso eles são disciplinados, e o cativeiro é uma consequência do pacto. Eles quebraram a lei. Por exemplo, no capítulo 33 do mesmo profeta, Jeremias 33, verso 9. Jeremias 33, verso 9. Diz assim um texto,
Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Você entende? Para que Deus vai exaltar? Para que Deus vai fazer o renome? Para que Ele vai louvá-los? Qual o ponto? Para que o nome do Senhor seja glorificado entre as nações. É por isso que você ouve o salmista muitas vezes na sua fala dizer: e então os homens virão a mim. Restaura a minha sorte, e então os homens virão a mim. Faz o meu nome conhecido, então os homens virão a mim, virão a ti. O propósito é, o Senhor leva esse povo para o cativeiro e diz, é para esse fim que eu os fiz. Eu vou exaltá-los para que eles me glorifiquem, não para que eles vivam para si mesmos, não para que eles tenham um nome maior do que todo outro nome, não para que eles tenham um poder maior do que todos os outros, mas para que eles me glorifiquem, para que eles sejam santos diante de todos os homens. Há uma ordem diferente nos textos, é verdade, mas o princípio é exatamente o mesmo. Ser meu povo, para meu renome e para o louvor e honra. O capítulo 33 que nós acabamos de ler é bem similar ao capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo inicial de Jeremias. Deus olha, e Yahvé olha, o Deus do pacto olha para o dia quando a cidade de Jerusalém trará a ele renome, alegria, louvor e honra diante de todas as nações da terra. Trazer e dar glória a Yahvé diante de cada habitante do mundo é o último objetivo, é o principal objetivo do nosso relacionamento pactual com Deus. Para que vocês sejam santos. A obediência não era a causa do favor, mas o favor a causa da obediência. E o Senhor nos faria grandes, para que o nome dEle seja grande entre as nações, seja grande entre os povos, como claramente o Senhor nos ensina. Qual o propósito da vida? É viver para a glória de Deus. Para que ter um nome grande? Para trazer glória a Deus. Para que ser reconhecido? Para que eu possa ser santo e Deus exaltado. O Senhor fará desse povo um povo como descrito no texto, para que o nome e o nome dele, apenas o nome dele, seja exaltado. Esse texto, irmãos, e eu queria rapidamente fazer algumas aplicações diretas sobre como esse texto funciona. Para os israelitas guardarem as estipulações desse texto aqui, que foi ordenado por Deus, nos ajuda a entender claramente alguns pontos importantes. Primeiro, o cuidado com aquilo que é abominável a Yahvé, ao Senhor. Quando o povo pratica abominações, eles se tornam em si mesmos abominações. E eles vão enfrentar o tratamento reservado por aqueles que são ordenados pelo Senhor. Abra sua Bíblia comigo, ainda em Deuteronômio, capítulo 7, por favor.
Deuteronômio capítulo 7. Nós vamos ler, preste atenção nos versos 25 e 26 no primeiro momento. Depois vamos ler um outro verso ainda nesse texto. Deuteronômio capítulo 7. É um texto bem conhecido, mas vamos repeti-los aqui. 25 e 26 diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Se fizermos aquilo que é proibido, nós mesmos nos tornamos condenáveis. No mesmo capítulo 7, o verso 25 que nós lemos, não é? Há um tratamento reservado para aqueles que praticam essas coisas. Não é? Há um tratamento reservado, que ele diz: não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Há um tratamento reservado para aquilo que é praticado. O Senhor nos ensina: cuidado com aquilo que é abominável, cuidado com aquilo que é impuro, não se envolva com tais coisas. Desperta o teu coração diante desse pacto. Esse pacto também enfatiza a necessidade para que o mal seja arrancado da comunidade. Cada passagem que demanda, irmãos, purificação, a pena de morte é prescrita. Cada passagem da Escritura, exceto capítulo 19, verso 19, mas todas as outras, cada passagem que demanda purificação, a pena de morte é prescrita. Morte por apedrejamento, permitiu o povo, não é, libertar a igreja Israel da impureza sem que eles tenham de contaminar suas mãos. Eles não podiam tocar. O Senhor diz exatamente isso. Nós precisamos nos purificar do mal e limpar o mal da comunidade, porque esse é o pacto com o Senhor. O Senhor nos ensina a ter um coração puro, porque o objetivo é a santidade. Mas não apenas isso, mas também enfatiza o status de Israel, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A quem nós pertencemos? Quem sou eu? Há uma ênfase clara. O status de Israel é glorioso, o status da igreja é glorioso. Nós pertencemos ao Deus Criador dos céus e da terra. E mostra também como é preocupante a pureza da terra, como a terra de Israel deveria se manter pura. É interessante que perto e próximo do exílio babilônico, não é? Os profetas vão se referir à condição contaminada da terra. Vocês contaminaram a terra. Em Levítico 26 se fala: a terra os vomitará. Porque o Senhor, Ele anseia que o seu povo viva em santidade, e onde eles habitem, haja santidade. O Senhor não te exaltou, não te deu nome, um renome, não foi para outro fim a não ser para que você viva em santidade. E quais são os meios que nós devemos usufruir as bênçãos pactuais, irmãos? Queria que você voltasse comigo para Deuteronômio 14 agora. Deuteronômio capítulo 14, verso 29. Diz assim o texto: então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras
que as tuas mãos fizerem, nós vamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor prometeu ao seu povo. Não apenas esse texto, no capítulo 15, do mesmo texto de Deuteronômio, verso 4, diz assim: para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para a possuíres. E aí, veja, é tão claro, vem o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro, e não haverá pobre no vosso meio. Isso se cumpre lá em Atos capítulo 2, quando eles vendiam tudo e ninguém passava necessidade. Andar segundo a lei de Deus traz benefícios para o povo de Deus. Mas não apenas isso, irmãos. No mesmo capítulo 15, verso 10 agora, veja o texto que diz, verso 10 diz assim: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. O Senhor te abençoará, faz o que foi ordenado. O Senhor te abençoará. Verso 18, do mesmo capítulo 10, do mesmo capítulo 15, ele diz assim: lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Lembra que você era servo e hoje o Senhor te remiu, o Senhor te deu um nome, o Senhor te fez louvor, o Senhor te deu glória até no meio dos homens. Para quê? Para que você viva segundo os seus padrões, para que você viva segundo a sua lei, e assim o Senhor abençoará, e vocês serão santos diante dele. Santos diante dele. A exigência do pacto, irmãos, ela se cumpre perfeitamente na pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. As bênçãos prometidas a Abraão, elas só chegam a nós por Cristo Jesus, porque a exigência do pacto foi cumprida, as promessas ali feitas foram manifestadas a ele. Para que você entenda que isso é o fim de toda essa revelação, queria encerrar lendo com vocês o livro de Gálatas, no capítulo 3, as palavras do apóstolo Paulo, fazendo menção do pacto de Deus a Abraão. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 6, diz assim o texto sagrado: é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, você imagina, nós vamos crer no Evangelho, nós vamos... as promessas de Abraão são nossas, né? O que Deus prometeu a Abraão é nosso. Mas como isso acontece? Ele diz: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado. Ora, Moisés disse isso no capítulo 9 de Deuteronômio: não é por causa da retidão do teu coração. Mas ao mesmo tempo a exigência não muda, cumpra a sua parte. Aí o texto diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito que diz: você é filho de Deus, você pertence a Deus. É somente por Cristo que nós recebemos as promessas que Deus fez a Abraão.
recebemos o Espírito prometido quando cremos. Você não tem como pertencer a Deus, porque sem Cristo hoje, qual é a sua identidade? Você pertence a você mesmo, aos seus prazeres, ao mundo e ao diabo. As bênçãos prometidas por Deus nunca serão suas, se Cristo não for seu. Se Cristo não for seu. Hoje, o Espírito fala ao coração: não endureça o seu coração, arrependa-se dos seus pecados. Peça a Deus misericórdia em Cristo, confia nele, ele é poderoso para mudar não apenas o teu CEP, a tua identidade. Ele nos transportou do reino das trevas para o Filho do reino do seu amor. Ele mudou a nossa identidade. Nós somos seus. E que bênção, irmãos, que grande bênção. Você que já está no pacto. Quem é você? Como você vive? Preste atenção que Moisés dizendo lá em Deuteronômio vai dizer: não há povo mais inteligente que esse povo, que tem estatutos e leis. Mas ele diz ainda mais, ele tem um Deus tão próximo deles, que responde todas as vezes que eles o invocam. Que eles o invocam. Nós temos um Deus, veja, não há sabedoria maior do que a sabedoria de Deus, não há um nome maior do que ter o nome de Cristo. Ele nos deu um novo nome, esse é o renome. Nós éramos filhos de Adão, agora eu sou filho de Deus em Cristo. Nós éramos filhos de Adão e por isso estávamos debaixo de condenação, era essa a nossa identidade. Agora nós somos filhos de Deus em Cristo. Nós pertencemos a Ele. E todos os benefícios daquilo que Ele conquistou é nosso. As promessas são nossas. E nós vamos fazer aquilo que Ele ordenou, porque o favor da sua bondade produzirá naqueles que são seus obediência. Nós recebemos um nome. Cristo está no nosso nome. Somos filhos de Deus. Nós recebemos glória. Não a glória desse mundo. A glória de Deus. Nós recebemos louvor. Não louvor pecaminoso, mas o louvor que reconhece que tudo o que temos veio das mãos do Senhor. E logo, consequentemente, nós fazemos tudo para sermos santos. Para que Deus seja conhecido. Para que Ele seja louvado. E para que Ele seja honrado. Não eu. Esse é o fim. Esse é o propósito do pacto. Você que está em Cristo, alegre o teu coração, porque você pertence ao Senhor de toda a terra, ao Criador do universo e ao grande e poderoso Redentor. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos, mais uma vez, ouvirmos a Tua voz e refletirmos, e pensarmos e meditarmos no poder do Teu Evangelho, da obra, da aliança, do pacto que o Senhor estabeleceu. E o objetivo, Senhor Deus, é que possamos, de fato, santificar a nossa vida e glorificar o Teu nome em tudo. É para que o Senhor seja
santo e reconhecido entre os povos. O Senhor certamente ordena isso para o nosso próprio bem, porque a tua palavra diz que aquele que foi morto ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra do Pai. E diz ainda que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele vai ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido pelo teu poder. Como igreja, ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esse objetivo. Tendo um novo nome, fazer conhecido o nome de Cristo. E tudo aquilo que recebemos seja usado para que o Senhor seja exaltado nessa terra. Para que o Senhor seja conhecido em toda a terra. Abençoa a tua igreja. Anima o coração do teu povo. E salva aqueles que confiam em si mesmos nessa manhã. Para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos. Nós vamos cantar ao Senhor, preparando-nos assim para a ceia do Senhor. Nós vamos cantar